Entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo e também à presidência da República, que tem passado aqui pela cidade de Campinas e que se dispõe a vir até o estúdio da CBN Campinas conversar com os nossos ouvintes e também com os eleitores. Hoje o nosso entrevistado é Álvaro Dias, candidato do Podemos. Álvaro Fernandes Dias é casado, atualmente senador, tem 73 anos, toda a carreira política no Paraná, mas é paulista, nascido na cidade de Quatá e candidato, como dissemos, pelo partido Podemos. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de conversar com Campinas, com o Estado de São Paulo, falar um pouco, né, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas apreensões, né, porque esse é um momento crucial para o futuro do Brasil. E se nós não tivermos juízo, né, não tivermos lucidez, inteligência, certamente vamos plantar a reedição de uma tragédia que nós gostaríamos de esquecer. A tragédia que estamos vivendo, com grandes escândalos de corrupção, com incompetência administrativa, com caos em vários serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública, com desemprego que cresce, com a violência avassaladora que aumenta. Então nós queremos nos livrar desse tempo e precisamos plantar um futuro com lucidez e inteligência. Eu sempre começo as entrevistas aqui no CBN Total perguntando por que o senhor pretende ser presidente da República. O senhor já respondeu uma parte, mas tem algo que queira completar? Olha, eu, como você disse, tenho uma trajetória política prolongada, com 42 anos de mandato eletivo, né, e quase sempre na oposição. Eu fui governo 4 anos, quando governei o Paraná, e apenas 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. De resto, eu fui oposição, sempre insatisfeito, inconformado, contestando o sistema atual, rebelando-me contra esse sistema, não compactuando com ele, mudando por isso várias vezes de sigla partidária para enfrentar o sistema. E agora eu me vi na obrigação de me apresentar como candidato a presidente exatamente para propor um rompimento com esse sistema político e de governança que é a causa dos problemas que nós estamos vivendo. E eu tenho a convicção plena de que se nós não mudarmos esse sistema de governo, nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a grandeza desse país, com as nossas potencialidades econômicas. E todas essas promessas, enxurrada de promessas, né, dos candidatos, que nós estamos até enjoados já de ouvir no horário nobre da televisão, onde alguns são privilegiados, essa enxurrada de promessas serão palavras soltas ao vento, porque elas não serão honradas, elas não serão cumpridas, se nós não mudarmos esse sistema corrupto, que é do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, uma fábrica de escândalos de corrupção, do loteamento, né, dos cargos, da divisão desse bolo entre autoridades, esquecendo a população. Então, a nossa pregação é essa, pelo rompimento com esse sistema que fracassou. E o senhor falou das mudanças de partido, né? Em uma das campanhas, o senhor sempre foi oposição, como o senhor disse, mas uma das campanhas estava no PDT, que apoiava a candidatura de Lula em 2002, né? E hoje a gente acompanha pela sua campanha. O senhor é um dos principais opositores ao ex-presidente Lula, que está em Curitiba, inclusive, né? Exato. Está preso no momento. O que o senhor tem a dizer dessa época de ter apoiado? Exato. Foi exatamente quando eu fui expulso do PSDB, não é? No primeiro turno nós tivemos o Ciro como candidato e no segundo turno o PDT apoiou a Lula. Quando o Lula assumiu, eu saí do PDT exatamente porque não compactuava. Quando eu vi a equipe que ele constituiu para governar o Brasil, eu disse, isso não vai dar certo. E fui para a oposição. Aí voltei para o PSDB me convidou para o retorno, a fim de que eu pudesse fazer oposição. E fiz oposição desde o primeiro momento do governo Lula, do primeiro mandato, né? Já nos primeiros meses, eu subi à tribuna e já dizia o que ia acontecer com o Brasil. E aconteceu. Infelizmente, eu dizia que estavam preparando uma bomba relógio de efeito retardado que explodiria. E hoje está aí 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto sanitário, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, 17 milhões sem acesso à coleta de lixo,
nós temos um desemprego que não dá para dimensionar. O governo fala que é 13 milhões, é muito mais. Só de 14 a 25 anos, nós temos 11 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. 23%. Só 33 milhões de brasileiros possuem carteira assinada. E nós temos uma força de trabalho de mais de 90 milhões de trabalhadores. Portanto, a conta não fecha. O governo apresenta uma estatística irreal. O desemprego no Brasil é muito mais sério, é mais grave. Por isso é mais importante ainda você adotar uma política de geração de empregos que possa oferecer oportunidades. As desigualdades sociais são incríveis e elas são resultantes exatamente da desigualdade de oportunidades. Então, se nós queremos reduzir as desigualdades sociais, temos que oferecer igualdade de oportunidade, ou seja, oportunidade de trabalho, de salário, de vida digna. Esse é o objetivo de um governo, colocar mais dinheiro no bolso dos brasileiros, sem deixar ninguém para trás, com todas as reformas que forem necessárias. E como fazer isso, candidato? Porque o senhor sendo eleito, hoje, até me corrija se eu não tiver com o número exato, mas certo. O Podemos, seu partido, tem 18 deputados federais e 5 senadores contando o senhor. Ou seja, é uma minoria no Congresso, né? Como fazer para conseguir aprovar projetos, para fazer as propostas que o senhor tem para a economia passando pelo Congresso? O grande problema do Brasil é exatamente esse, né? Da coalizão partidária num presidencialismo que reúne siglas em torno de si, como se fosse uma arca de Noé, como acontece agora na campanha, né? Um candidato trouxe para o seu entorno todas essas siglas que já apoiaram o PT no governo e levaram o país a esse desastre. Então, nós vamos ter que inverter essa lógica. Nós vamos ter que mudar a cultura política, a prática política. Não será mais assim. Se eu for presidente, primeiro, eu coloco as propostas de mudança sobre a mesa e vou apresentar à população do país. São estas as mudanças. Precisamos do apoio de todos. E aí vamos conversar com universidades, com instituições, com sindicatos, associações, representações diversas, federações, confederações, forças vivas do país num pacto nacional pela governabilidade e pela mudança. E na área política, um governo suprapartidário. Ninguém vai indicar ministro, nenhum partido vai dizer, olha, o Ministério dos Transportes é meu, o Ministério da Saúde é nosso. Não, isso vai acabar. Os ministros serão os mais qualificados e nós vamos reduzir o número de ministérios. Olha, eu não teria coragem de fazer qualquer proposta ou, como queiram, promessa na campanha, se eu não dissesse antes que o primeiro objetivo é romper com esse sistema de governo, que é esse balcãozão de negócios, que só interessa aos chupins da República. Isso se fará exatamente buscando o apoio popular. Com o apoio da sociedade, o Congresso não rema contra a maré. Aliás, se você olhar a nossa história, você vai verificar que o Congresso só ficou contra o presidente da República em 2 ocasiões. No impeachment do Collor e no impeachment de Dilma. Porque o povo foi para as ruas. Então, o apoio popular é que define a posição do Congresso. E nós esperamos ter o apoio do povo brasileiro para a promoção dessas mudanças que são fundamentais para o futuro do Brasil. Candidato, e também, já que o senhor está falando em ministério, né, em convidar técnicos para os ministérios, fora partido, desde o início da campanha do senhor, o senhor fala de convidar o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, né? Tanto na campanha política quanto nos debates que o senhor já participou. O senhor fez algum contato com o Sérgio Moro? Como tem sido essa, não vou dizer negociação, né? Mas como que surge esse convite para ele? É um convite homenagem, né? O objetivo principal foi homenageá-lo, porque ele tem sido muito importante, mudando o conceito de justiça no país. Antes, a justiça no Brasil era para prender pobre e especialmente negro. Hoje nós estamos vendo que, a partir da caneta pesada do Sérgio Moro, nós temos ex-presidente, ex-governadores, nós temos políticos, empresários, gente poderosa na cadeia. Portanto, ele é ícone de uma nova justiça que todos nós brasileiros desejamos. O convite foi público e será reafirmado se eu me eleger presidente. Pego o telefone, ligo
e pergunto, Sérgio Moro, você aceita ser ministro da Justiça? Se ele disser, não, não posso, tem que continuar na magistratura, aí eu digo, então vamos juntos escolher alguém que tenha o seu perfil, que possa conduzir esse processo de combate à corrupção de forma permanente, como uma política de Estado. O combate à corrupção é uma questão ética, mas é também de desenvolvimento. Porque se nós combatermos para valer a corrupção e aprimorarmos a nossa legislação criminal, mostraremos ao mundo que o Brasil voltou a ser sério. E com isso os investimentos que se foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência retornarão, contribuindo para que o Brasil se desenvolva, para que possamos gerar mais empregos e oferecer oportunidades para que possamos reduzir as desigualdades sociais, reduzindo a pobreza. E certamente a redução da pobreza começa pela valorização do trabalho, pela valorização da produção. E isso implica combater corrupção exatamente para atrair investimentos. A Transparência Internacional é que diz: o Brasil desperdiça preciosas oportunidades de crescimento porque grupos econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. E nós estamos lá no ranking dos países corruptos do mundo em lugar de destaque. Se nós tivéssemos índices semelhantes ao da Dinamarca, nossa renda per capita seria 70% maior. Veja a importância, portanto, de se combater a corrupção. Por isso, o nome de Sérgio Moro foi convocado de forma emblemática para significar esse desejo de adotar uma política como se fosse uma tropa de elite no combate à corrupção, para mudar a imagem do Brasil lá fora. Candidato, e falando agora sobre mercado financeiro, como o senhor acabou de dizer, né, que os investidores vêm dependendo da situação do país. O senhor vê hoje o mercado muito concentrado em um candidato ou em duas candidaturas? Isso pode estar prejudicando candidaturas como a do senhor, por exemplo? O sistema financeiro tem a mão grande e coloca sobre a campanha. Não aparece nitidamente, mas está nas sombras. Vocês podem verificar que nesta campanha eleitoral, como nunca ocorreu antes, instituições financeiras fazem pesquisa de opinião pública sem parar e divulgam. Não são pesquisas para o conhecimento interno, são pesquisas, certamente, eu não vou dizer que são manipuladas, mas posso afirmar categoricamente que partem de uma base irreal, de uma amostragem irreal, porque a metade da população hoje se recusa a dizer em quem vai votar, portanto, as pesquisas estão totalmente equivocadas, elas errarão outra vez, já erraram nas últimas 4 eleições. Nesse período da campanha, as pesquisas das últimas 4 eleições estavam equivocadas. Os primeiros colocados sequer foram para o segundo turno. Isso pode acontecer de novo, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Agora, por que o sistema financeiro tem esse interesse de influenciar o resultado desta eleição? Porque o Brasil virou o paraíso dos bancos. E esse sistema financeiro quer a manutenção desse sistema, do sistema atual. Há interessados na política, que são políticos, evidente que muitos políticos fogem do meu entorno, porque o que eu prego? Eu prego uma ruptura com esse sistema, que passa por reduzir o número de senadores, reduzir o número de deputados federais, estaduais e vereadores, acabar com os privilégios das autoridades, acabar com o loteamento de cargos. Deputado nenhum vai indicar para cargo nenhum ninguém. É concurso público, é talento, é qualidade, qualificação técnica, é preparo para exercer a função em nome da sociedade. Então é evidente que esses políticos se afastam também. Então o que há, se eu fosse o Jânio Quadros, eu diria, são forças ocultas, né? Mas na verdade não são tão ocultas assim. O Brasil nos últimos anos se tornou paraíso dos bancos. Nós temos um monopólio de bancos. Os 5 maiores bancos do Brasil respondem por 94% dos créditos. E certamente, se nós mudarmos a política de governo, priorizando o trabalho, a produção, o emprego e o salário, os bancos ganharão menos.
Se nós liberarmos o crédito para o setor privado e deixarmos de ser o grande cliente dos bancos, o governo é o grande cliente. Os bancos não precisam do mercado, porque tem um cliente especial. Os bancos têm o governo, que absorve 72% do crédito. Então não há necessidade de concorrência. Nos Estados Unidos são 10 mil instituições de crédito, 6 mil cooperativas de crédito e 4 mil bancos, distribuídos geograficamente, portanto, representando regiões, estabelecendo concorrência que reduz as taxas de juros. Então, esse paraíso que é o Brasil dos nossos bancos e banqueiros está sendo ardorosamente defendido por esse sistemão que não quer mudança. E por isso que eu estou pedindo ao eleitor brasileiro para abrir o olho. Estão tentando estabelecer um fla-flu de novo. Estão tentando estabelecer aqui Ponte Preta contra Guarani na política. Não é isso. Na política não dá. No futebol é bom. É uma disputa que encanta a torcida. Mas no futebol, na política não dá. Essa dicotomia, né, esse confronto da extrema-esquerda com a extrema-direita não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Por isso, nós temos que abominar esta campanha que deseduca pelo voto útil e dizer, vote no melhor. Tem um segundo turno. Escolha o melhor. Aliás, a eleição é em 2 turnos exatamente para proporcionar alternativas. E o eleitor inteligente, ele escolhe o melhor. Essa estratégia do voto útil é inútil. Essa estratégia do voto útil é uma conspiração contra a lucidez e a inteligência. Então é preciso acordar e escolher o melhor. Eu teria feito essa pergunta exatamente do voto útil, né? Porque ontem a última pesquisa do Ibope coloca o senhor com 2 pontos percentuais. Mas agora eu vou passar para o outro lado, o lado do Fla-Flu ou do derby Ponte Preta e Guarani. Como olha aqui, o Ibope diz que são 14% de indecisos no Brasil. Quem acredita nisso? Quem acreditar nisso tem que acreditar no Papai Noel. Eu saí agora ali na rua e vi as pessoas comentando. 50% nem responde à pesquisa. O Ibope que me desculpa. Isso é uma patifaria. Isso é uma brincadeira. Sabe? Isso é uma brincadeira. Olha, isso é um desestímulo à honestidade. Então, de que adianta um homem público ser honesto a vida inteira, combater a corrupção a vida inteira, abrir mão dos seus privilégios, terminar um governo com 90% de aprovação, se eleger senador no seu estado com quase 80% dos votos, portanto uma aprovação absurda da população, para chegar parte da mídia, da grande mídia, da poderosa mídia, rasgando a lei, privilegiando alguns candidatos em prejuízo dos outros, abrindo espaço só para alguns quando a lei diz que nenhuma emissora de rádio, nenhuma emissora de televisão pode oferecer espaço privilegiado em benefício de alguns candidatos contra os outros. E aí vem esses institutos enganando a população, não se cansam de errar, erram sempre, continuam errando, mas atrapalham a eleição, contaminam o processo eleitoral. Nós precisamos mexer na legislação, nós precisamos mudar a legislação. O Brasil não pode continuar refém de certos interesses poderosos, como está sendo hoje. Candidato, e com essa situação, né, essa questão dos 2% que o senhor está dizendo, está contestando, que eleitor que o senhor pretende buscar? É o eleitor da direita? É o eleitor indeciso? Tenta tirar, porque o senhor sempre faz muitas críticas ao ex-presidente Lula, ao PT. O senhor busca eleitor desse lado ou não? É aquele que está formando opinião para o lado da direita? Olha, eu faço críticas à organização criminosa, a quem assaltou o Brasil, assaltaram o Brasil. Eu tenho que criticar duramente. É a filosofia do atraso, é a filosofia do fracasso, é a crença na ignorância. É, acima de tudo, o estímulo à intolerância. São especialistas em distribuir a pobreza entre todos
E a riqueza entre eles, os líderes, os privilegiados. Eu não posso deixar de criticar, afundar o Brasil nesse caos. O Tribunal de Contas da União diz que no início do próximo governo não haverá dinheiro para pagar salário dos funcionários. As pessoas ainda não se aperceberam da crise em que nos metemos. Então querem voltar, afrontando a legislação, inclusive, estimulando a população a uma afronta à legislação. Quando querem rasgar a lei da ficha limpa e querem soltar um preso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, para que dispute uma eleição. Então, isto é democracia, Estado de Direito, legalidade democrática. Isso não é um desrespeito à sociedade decente, não é uma afronta ao poder judiciário. Nós temos que combater, evidentemente. Agora, o que nós estamos advogando não é essa disputa entre os extremos. Aliás, o Papa disse muito bem. A extrema esquerda e a extrema direita se arvoram em representantes da população, mas não conversam com a população. Querem falar em nome da população, mas não conversam com a população. Então, eu não sei a que carimbo podem me colocar, mas o que eu quero é solução para os problemas do Brasil. Se há valores à direita, vamos buscá-los. Se há valores à esquerda, da mesma forma. Vamos aglutinar, somar e caminhar adiante. Não é a direita nem a esquerda que se caminha na busca do futuro, é adiante. É na direção do amanhã e nós temos que superar os obstáculos, resolver os problemas do país para construir a grande nação. Eu chamo isso de refundação da República. Candidato Álvaro Dias, a gente tem alguns segundos só antes de ir para o repórter CBN. O que muda com o senhor eleito em relação ao governo Temer a partir de 1º de janeiro? O que o senhor tem como prioridade? A casa caiu, desarrumaram o Brasil, explodiram as contas públicas, a corrupção tomou conta, o governo Temer é um governo envolto em corrupção, todos ali denunciados, ministros, etc. O que muda é o sistema, nós mudaremos o sistema. Não basta mudar pessoas, é preciso mudar esse sistema de governo, que eu repito, é corrupto e incompetente. Essa relação desonesta entre os poderes acaba. E, aliás, o que acaba mesmo é o tempo do roubo mais fácil, porque é possível fazer muito mais sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Esse é o nosso programa de governo. Álvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos, conversou com a gente aqui no CBN Total. Muito obrigado pela presença, candidato. Obrigado. Boa tarde, sucesso. Muito obrigado. 3h30. O horário